Vão ser 3 questões dessa aula, tá? Se prepara. 2023/1. A estática é o ramo da física que analisa o fenômeno do equilíbrio. Vou acender a luz aqui. Vai ficar escuro. Aí. Eu vou ficar apagar na sua câmera aí daqui a pouco. A estática é o ramo da física que analisa o fenômeno do equilíbrio, tanto de um ponto como de corpos extensos, né? Então a gente vê estática. Então ele está apresentando o tema, que é típico da UEPG. É uma questão sobre estática, ele vai abordar, tem estática do ponto material e tem estática do corpo extenso. Ele vai ter itens para cada um. E constitui a base para que os estudantes de engenharia civil avancem em seus estudos. Considerando esse campo de estudos, assinale o que foi correto. 01. A resultante do sistema de forças aplicadas a um ponto material, então aqui a estática do ponto material, para que este permaneça em equilíbrio, será sempre nula. Sim, tá? Isso eu vou colocar aqui no conteúdo. Quando um ponto material está estático, pode-se afirmar que a resultante das forças sobre ele é nula. E vice-versa. Porque aí vai ter... vai mexer com... Vamos pensar, deixar só assim, porque senão vai entrar com a resultante é nula e pode ter movimento retíleo uniforme, que é chamado de equilíbrio dinâmico, né? Então tá, é assim. Vou colocar o vice-versa não vai ficar correto. Quando um ponto material está estático, pode-se afirmar que a resultante das forças sobre ele é nula. Tá? Vou aproveitar e falar sobre o corpo extenso. Quando um corpo extenso está estático, pode-se afirmar que... Vou fazer assim, ó, tive uma ideia. Aqui é maior o texto. Ctrl X. Colocar aqui. Aqui. 1. A resultante das forças sobre o corpo é nula. E 2. A resultante, ou vou colocar a soma, somatório, vou colocar a resultante. Pode falar resultante quando fala momento angular, vai, momento linear. Momento linear não, desculpa. Momento de uma força, não momento linear, quantidade de movimento. A resultante, ou a soma, vou colocar a soma, vai. A soma dos momentos das forças sobre o corpo, a soma é nula. Tá? Então, quando é corpo extenso, pode falar tanto que a resultante das forças dá zero, assim como a soma dos momentos de cada força sobre o corpo, tá, é nula, que é a soma desses momentos. Lembrando que momento de uma força, eu vou definir aqui, vou escrever aqui a equação, vai ser a força vezes o braço, que eu vou chamar de dF, distância da força até o polo. Vai ser mais a soma das forças sobre o corpo, a soma dos momentos da força sobre o corpo em relação a qualquer polo, né, porque esse momento de uma força exige um polo, e vai entrar nessa distância da força até o polo aqui, da linha de ação da força até o polo, é nula. E o momento de uma força é dado por força vezes o braço, que seria a distância da linha de ação até da linha de ação da força, ou a reta suporte ali do vetor força, até o polo. Então vamos lá, a resultante do sistema de forças aplicadas a um ponto material, esse caso aqui, para que este permaneça em equilíbrio, será sempre nula, sim. Se não for nula, ele não permanece em equilíbrio, tá? Aqui existe, na verdade, colocou a palavra equilíbrio. Cuidado, tem um equilíbrio estático, que seria o que eu falei, tem um equilíbrio dinâmico, que seria para o movimento retilíneo uniforme. O equilíbrio dinâmico também exige
que as forças estejam zero. Então, quando a resistência da força aplicada no corpo é nula, ele estará em equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio. Tá? A resistência da força para que permaneça em equilíbrio será nula. Exatamente, seria equilíbrio estático ou dinâmico. Que é que eu falei, quando o ponto de está estático, pode estar aqui ao contrário, né? Quando as forças aplicadas são nulas, o que eu falar? Por que eu não falei o vice-versa aqui? Porque quando a resultante é nula, eu não posso garantir que ele está estático. Ele pode estar em equilíbrio, mas pode estar em MRU também, que seria movimento. Então ele usou a palavra equilíbrio, está certinho. Para que um ponto material que está sob a ação de duas forças iguais e de módulo 72 newtons e que formam entre si um ângulo de 120, então são duas forças iguais, de mesmo módulo, formam entre si um ângulo de 120, permaneça em equilíbrio. Esse iguais no seu sentido, que essas duas têm 72 newtons e elas estão com 120, elas não têm a mesma direção e sentido. Está. E que for para enfatizar que é a mesma intensidade, que forma entre si um ângulo de 120 graus, permaneça em equilíbrio, é necessário aplicar sobre ele uma terceira força, também de 72 newtons, de mesma direção e em sentido contrário à resultante desse sistema aqui, ó, que é o sistema das duas primeiras forças. Bom, aqui vai entrar a parte de soma de vetores, tá? Soma de vetores. Esse é 0,2, né? O que você tem que lembrar de soma de vetores? Basicamente, tem duas regras que você usa no ensino médio. A regra do paralelogramo. Paralelogramo. Que você usa quando são só dois vetores e eles estão conectados pelo rabinho. Eu gosto de falar que é um elefante, tromba e rabo, tá? Quando eles estão encostados pelo rabinho enroladinho, e são só dois, você pode aplicar a regra do paralelogramo. Se não, não pode, tá? Senão você tem que ajeitar para que possa. A regra do paralelogramo diz que se você passar uma linha paralela, passando pela trombinha desse elefante, mas paralela ao outro elefante, e fizer a mesma coisa com o outro vetor, o outro elefante, passar uma linha paralela à trombinha, paralela ao elefante que não está passando pela trombinha, você tem um ponto onde essas retas se encontram e conectando o ponto de encontro dos rabinhos com o ponto das retas, eu tenho o vetor resultante. Então, se esse aqui é um vetor U, esse aqui é um vetor V, esse aqui seria o vetor resultante, U mais V, a soma. Tá? O outro caso, que eu não vou usar nessa questão, é a regra, como que eu vou chamar? Regra da figura geométrica. Não sei se o nome é esse não, tá? O nome oficial. Mas vocês vão entender por que é. A regra da figura geométrica fala que aí sai para quantos vetores eu quiser. Mas eles têm que estar em fila de elefantinho, que eu falo. Ó. Tem que estar a trombinha de um elefante enrolada no rabinho do elefante da frente. Trombinha com rabinho, trombinha com rabinho. Depois que você coloca todos os vetores em fila, e você pode colocar, porque é uma propriedade importante do vetor, quando você não está analisando rotação, mas sim só translação, que seria o corpo se movendo tudo junto, quando você não está pensando em momento, mas só na força, que é um ponto material, só pensando em ponto material, o vetor você pode desenhar em qualquer lugar do papel. Sério, qualquer lugar. Contanto que ele mantenha a direção, o sentido e o comprimento, que seria proporcional à sua intensidade. Então, esse vetor vermelho aqui, por exemplo, se eu quiser desenhar ele aqui, não está errado. Só que assim está errado porque eu desenhei ele menor. Tem que ser igual, horizontal e apontando para a direita. Eu posso desenhar em qualquer pedaço do caderno que eu quiser. Então, se esses vetores no seu exercício, por exemplo, aparecerem espalhar, aparecer esse aqui e esse aparecer aqui assim, você pode apagar ele aqui ou nem precisa apagar. Só redesenhar ele aqui, ó, apontando na mesma direção, mantendo o comprimento e pronto. Então, você pode colocar facilmente os vetores em filinha de elefantinho, tá? Só precisa manter o que? A direção, o sentido e o comprimento.
Tá, qual que é a regra, qual que é a regra da figura geométrica? Fala que a soma desses vetores todos, podia ter mais, vai ser sempre um elefante que é do contra e fecha a fila, fecha o ciclo. Então ele é do contra. Ele vai tentar barrar. Tá tudo andando em filinha aqui, ó, segue o mestre e tal, filinha de São João, trenzinho. E ele vem aqui e emperra a fila. Ó. Pá. Ele parte do rabinho, colado com o rabinho do último da fila e tromba com tromba que bate cabeça com o primeiro da fila. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor U, um vetor V, um vetor W, vetor T, chamar isso aqui vai ser o vetor soma. U mais V mais W mais T. Vou colocar S, tá? Soma. Não vai caber aqui. Percebeu? Tá. Para esse item, eu vou usar esse aqui. Por quê? Eu tenho duas forças. Opa, aqui, ó. Uma de 72 newtons. E outra de 72 newtons. E eu quero achar a resultante. Por quê? Para o sistema todo dar um resultante zero, eu tenho que achar a resultante dessas duas, e aí a terceira força que eu vou incluir no sistema vai ter que ser uma que anule a soma dessas duas, para a resultante dar zero. Né? Você tem R$2, né? Tem 1 e 1. Juntos dão R$2. Para anular, você tem que pegar menos, tirar nesses R$2, seriam menos R$2. A ideia é mais ou menos essa, só que aqui tem direção e sentido envolvido. Então, tem que pegar a resultante dessas duas, que vai ser esse vetor aqui, tem que ver quanto ele vale. E para zerar, eu vou ter que acrescentar aqui uma força extra, que vai anular essa aqui, que é a soma dessa com essa. Para ver se é realmente o que ele disse. Que ele falou que essa aqui, ó, a extra, a terceira, tem que ter 72 newtons. O resto eu já sei que é verdade. Ele fala aqui, ó, uma terceira força, também 72 newtons, tem que checar, de mesma direção e em sentido contrário ao resultante. Sim, isso eu já sei. Não importa qual seja o valor. O que eu vou fazer aqui é descobrir se realmente a intensidade dessa aqui é 72, para que essa seja 72 também. Aí falar, mas já tem 72 somando com 72, pode ser que o resultante dê também 72? Sim, é vetor, não estou somando número, é vetor, tem direção e sentido envolvido. Então, eu tenho que usar o que? Geometria plana. O que ele me deu? Que o ângulo entre os dois vetores aqui, ó, é 120 graus, não falou? Tá? Então, tem esse ângulo de 120 graus, tá certo? Essa linha aqui, ó, cadê? Como que eu vou falar aqui? Deixa eu ver como eu vou explicar melhor. Um jeito era perceber como eles são iguais, o resultante vai estar bem no meio deles. Mas outro jeito você podia... mas tem que ser isso. Porque isso aqui acaba sendo uma bissetriz. Vamos ver se tem um outro jeito de fazer isso aqui. Ó, o comprimento, vamos ver. O comprimento... Aqui vai ser quanto, hein? Isso aqui é 120. E aqui ficou de 90, se for o problema, né? Se aqui é 120, eu tenho um paralelogramo, eu sei esse ângulo aqui, né? Quanto que é esse ângulo? É o que falta para 180. Por quê? Geometria plana. Sempre que você tem um paralelogramo, esse ângulo e esse são suplementares, né? São correspondentes internos aqui, né? Então, a soma dá 180. Vamos lá? Então, se esse aqui é 120, esse aqui é 60. Não está com cara de 60 porque meu ângulo tinha que ter ficado mais aberto aqui. Ficou cara de 90 meu desenho. Mas, eu estou usando os valores. Tem que dar 180. Esse aqui é 120, aqui é 60 graus. Beleza? Porque eu tinha que fazer isso mais abertinho. Deixa eu fazer, vai. Vou fazer rápido aqui. Tá com mais cara de 120? Tá, né? Aqui tá com cara de 120. Aí agora eu passo aqui, aqui. Mas não ficou bom não. Tinha que ficar mais no meio. Eu sei que como o ângulo é 120 vai dar bem.
Não, como eles são iguais, vai dar aqui no meio o encontro. Tá. Fiz as regras. Tá, se aqui tudo é 120, então esse aqui é 60. Paralelogramo. Beleza? Mas esse lado aqui é uma projeção desse. Então esse aqui é 72. Esse aqui é 72. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. No paralelogramo, os lados opostos, aqui não ficou muito paralelogramo, está um pouco torto. Mas enfim, dá para entender. Os lados opostos têm o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, pode dizer que tem o mesmo valor. Então se eu tivesse um vetor aqui, ó, seria 72. E aqui seria 72. Porque esse tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. Agora observe o seguinte, então esse triângulo aqui, ó, de cima, ele é isósceles. Então esse ângulo de cá tem que ser igual a esse. Se aqui é 60, falta 120. 60 para cada lado. E análogo para o triângulo de baixo, mas não precisa. Esse triângulo aqui, ó, se é 60, 60, 60, ele é equilátero. Portanto, se aqui é 72, isso aqui tem um comprimento de um vetor 72, isso aqui também tem um comprimento de um vetor 72, que o comprimento é proporcional à sua intensidade. Moral da história. O ângulo, o vetor, quando você tem dois vetores e o ângulo é 120, dois vetores iguais, e o ângulo é 120, entre eles, o resultante dá o valor, dá bem no meio, e dá o valor de um deles. Desses são iguais, tá? Ah, professor, eu aprendi uma fórmula para calcular essa resultante. Tá, ela vem de geometria plana. Você podia que eu usei geometria plana. Tem gente que gosta de usar a lei dos cossenos para achar isso aqui, né? Só que aí tem uma lei dos cossenos adaptada para vetores. Não é exatamente a lei dos cossenos, eu chamo de lei dos cossenos adaptada. Porque a lei dos cossenos, ela diz que um lado é igual à soma dos quadrados dos outros. Isso aqui não é só Pitágoras não, né? Menos 2BC, que são os dois aqui, cosseno do ângulo entre B e C. Aí o que os físicos fizeram? Ah, eu teria que aplicar nesse triângulo aqui, porque esse é o vetor que eu quero. Só que eu pegaria esse ângulo de cá, o θ teria que ser esse ângulo. Só que normalmente quando eu faço um exercício, eu tenho esse ângulo entre os vetores. Esse ângulo aqui não é entre os vetores. Ele é o suplementar, né? Ele é o que falta para 180. O ângulo, se aqui é um ângulo θ, aqui é o 180 menos θ, porque é a soma dá 180. Então, eles fizeram uma lei dos cossenos adaptada. Cuidado, ela não é a lei dos cossenos. Então, você pode calcular esse vetor resultante aqui, e aí independe se aqui é 120, qual esse ângulo é, esse ângulo do meio, trocando aqui por mais. Por quê? O cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Você inverte o sinal aqui. Não vou entrar em detalhes. Tá? Então, outro jeito de você chegar no 72 era trocar aqui o A, você deixa para descobrir que seria esse. 72, 72, 72, 72 e 120. Fica para casa. Tá? Vou até apagar porque eu dei esse espaço. Você está no vídeo, você anota. Você vai encontrar aqui com o A com 72 também. Mas aqui eu preferi usar a ideia do triângulo equilátero. Então é verdade, né, gente? O vetor, a soma desses dois, eu acabei de provar que é um vetor de 72 para horizontal para a direita. Se a resultante tem que dar zero, porque eu acabei de falar que para um corpo estar estático a resultante tem que dar zero, a terceira força que eu vou incluir no sistema, além dessas duas azuis aqui, porque essa vermelha não é uma terceira força. Ela é a soma dessas duas. É como se eu tivesse trocado essas duas por essa. Tá? Então, ou você fica com essas duas ou com essa vermelha, não com as três. Ela representa a soma desses dois vetores. Então, o terceiro vetor, que seria tem esse azul, tem que ser um para cá, de 72 newtons, ou seja, a mesma direção, sentido oposto, de 72, porque a resultante desses dois dá 72. E por isso que está correta a 0,2. Para que um ponto material que está sob a ação de duas forças iguais de mol 72, que formam entre si onda 120, permaneça em equilíbrio, é necessário aplicar sobre ele uma terceira força, também de 72, de mesma direção e sentido contrário à resultante do sistema. Resultante do sistema, mesma direção, sentido contrário e de 72. Perfeito. Correto. 0,4.
A resultante das forças de um binário, aí começa a puxar um assunto que cai muito pouco em vestibular, pelo menos não do Sul, né? Do Sul talvez apareça mais, tem que mexer mais ainda com provas do Sul. A resultante das forças de um binário é nula. Tá, aqui não tem espaço, né? Vamos falar aqui o que é um binário. Binário, não sei se fosse completamente formal, é mais para entender. Binário é um par, né? Binário, né? É um par de forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos aplicadas sobre um corpo a fim de provocar a sua rotação. Então aqui eu já estou falando de corpo extenso, tá? Tem aqui um corpo extenso, uma barra. Um binário seria eu colocar uma força aqui, ó, chamar de F1, e outra força aqui, chamar de F2. F1 e F2 formam um binário, tá? Ambos estão colaborando para que essa barra rotacione no sentido, né? Tenta pegar uma barra e faz assim, né? Viu na câmera? Saiu na câmera? Não sei se saiu na câmera. Uma força para cima e essa é da outra mão para baixo. O que vai acontecer com a barra? Vai girar. Tá? Isso é um binário de forças. Dito isso, a resultante das forças do binário é nula. Sim, a resultante é nula. Tá? A somatória dos momentos que não é. Logo, se aplicarmos um binário a uma barra de comprimento L, que nem eu desenhei ali, esta não sofrerá um movimento de translação, mas de rotação, já que o momento do binário será diferente de zero. Perfeito. Ele não sofre translação. A barra, como um todo, não vai para cima ou para baixo, porque tem uma força em cada lugar. Mas como elas ficam em extremos opostos da barra, a ideia é girar. Sim, você acaba provocando uma rotação em torno, se a barra for homogênea, aqui em torno de um ponto central. Tá? Então, só lendo de novo, a resultante das forças de binário é nula. Sim, a resultante, se eu somar uma força com a outra, dá zero, porque uma está para cima, outra está para baixo, não importa que elas não estejam uma colada na outra. Como eu falei, para olhar se tem translação ou não, para estudar translação, você pode desenhar o vetor em qualquer lugar, que nem ensinação de vetores. Quando você vai estudar rotação, aí você está proibido de desenhar em qualquer lugar. O ponto onde ele está sendo aplicado importa, porque aí vai a linha de ação até o polo, e você tem que levar em consideração o ponto exato onde a força é aplicada, quando você estuda rotação. Quando você estuda translação, você pode desenhar o vetor à vontade, contanto que mantenha a direção, de sentido e intensidade de comprimento da setinha. Você fica à vontade de desenhar. Aqui não, tá? Então, elas se anulam sim, porque uma está para cima, outra está para baixo no meu desenho. Então, a resultante delas é nula, a soma das forças. Então, não há translação, tá? Mas tem rotação. Translação de rotação é que o momento binário será diferente de zero. Aqui, uma coisa aqui, conferir uma coisa aqui. Isso, certinho. O momento binário, o que é o momento? O momento do binário, ele fala momento do binário ou momento binário? O momento do binário será diferente de zero, o momento do binário, fala, né? O momento resultante aqui. Por quê? O momento é a força vezes o braço. Digamos que eu pego aqui o polo bem no centro da barra. Aqui está a linha de ação da força F2. Então, o momento da força F2 seria a intensidade dele. Eu pego a intensidade da força e veria essa distância aqui. No meu caso, se eu pensar em homogêneo, seria L sobre 2 no meu exemplo. Já o momento da força F1 seria eu pegar a intensidade de F1 e multiplicar pela distância da linha de ação da força, que é essa aqui, até o ponto que eu escolhi com o polo. Vamos pegar o centro aqui, com um pivô, né, em torno do qual ele gira ali, pode ser. L sobre 2. Então, apesar delas terem a mesma intensidade, como ambas estão querendo girar no sentido, no meu exemplo, no sentido horário, você tem que sempre somar os momentos que querem fazer o corpo rotacionar no mesmo sentido, horário ou anti-horário. Então, aqui ambos querem, tanto o momento de F2 e de F1, querem girar no sentido horário. Então, um binário sempre vai provocar essa rotação. Só que ele não provoca translação. Translação é como se a barra inteira se movesse junto para algum lugar.
Lembra que você aprende com os planetas? Que a Terra realiza a translação, que é ela girar em torno do Sol, a Terra como um todo, e rotação, que é ela girar em torno do próprio eixo. Né? Algumas partes se movem com velocidade diferente, depende da distância, né? Até o centro. Eles não se movem todos mundo para o mesmo lugar. A translação, todos os átomos, moléculas, partículas do planeta se movem juntos numa direção. Rotação não, alguns giram para um lado, outros estão indo para o outro. Tá? Estão girando. Percebeu a diferença, né? Então, sim. Sim, a alternativa, a afirmação 4 está, a 04 também está correta, o que ele fala é verdade. Ela não sofrerá translação, mas rotação, já que o momento do binário será diferente de zero. 08. As alavancas são máquinas simples, utilizadas há séculos pelo ser humano. No corpo humano temos vários tipos de alavanca. Esse aqui para mim foi mais difícil, porque envolve uma certa ideia de biologia. Eu até fui pesquisar um pouco, deixa eu ver se está anotado aqui. Tem coisa que vou falar só por dar um contexto, mas o aluno tinha que saber. Mas ele tinha que ter uma ideia de como o pescoço se mexe. Tá? Eu vou tentar focar no jeito mais fácil de enxergar. As alavancas são máquinas simples utilizadas há séculos pelo ser humano. No corpo humano temos vários tipos de alavancas, entre as quais uma que pode ser classificada como interfixa, essa é a parte mais importante aqui no tocante da física, para você saber, entre as quais uma que pode ser classificada como interfixa, que é a cabeça, quando se considera o ato de incliná-la para frente e para trás. Tá? Beleza, tipos de alavanca, vamos relembrar aqui? 08. Tipos de alavanca. Eu tenho... Tá, eu vou falar o tipo, aí vocês vão entender o que eu escrevi, vocês vão entender talvez de cara. Vamos falar aqui da interfixa, que é a mais, que aparece mais na nossa cabeça, né? Mas talvez não sei se é a mais comum. Mas... Interfixa. O ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. Então eu vou dar um exemplo que vocês vão ver o que é. O caso clássico é uma gangorra, que é o que você mais vê em exercício de estática. Né? Você coloca aqui um ponto fixo, está aqui, ó, onde ela vai girar em torno dele. Então você tem aqui o ponto fixo. Aí alguém faz uma força aqui, por exemplo, uma criança está aqui, faz a força para baixo com o próprio peso, que seja, faz uma força aqui nesse lado da alavanca. E essa aqui se ergue. Mas por que eu pus de azul? Porque ela resiste, né? O peso, aqui tem uma força de resistência a essa. Essa aqui está tentando erguer essa aqui, né? Então aqui tem um corpo. Não vou colocar uma criança, não. Vou colocar um objeto pesado que você queira erguer. Uma caixa. E aqui você vai com a mão e faz uma força. Tá certo? Mais fácil de entender. Então, essa caixa tem um peso e ela realiza essa força sobre essa parte da alavanca. Então, aqui eu tenho a força chamada de força potente, que é a que está sendo aplicada para mover a outra. Então, aqui é a força potente. E essa força que é aplicada aqui é onde está a força resistente. É resistente? Acho que estou trocando a palavra não, nem me perdoa se estiver trocando, mas acho que é resistente. A ideia de resistência, acho que é resistente mesmo. Então, por que ela é interfixa? O nome da alavanca é sempre em prol de quem está no meio. Quem está no meio ganha o nome da alavanca, beleza? Interfixa é porque o ponto fixo fica no meio. Então, agora vai ficar fácil em lembrar das outras, né? Tem a interpotente, que o ponto é a força potente fica no meio, inter, né, vem do meio, a força potente fica no meio, fica entre, eu vou colocar no meio, tá, para poupar espaço, fica entre a força resistente e o ponto fixo. Tá? Um exemplo de interpotente, eu não pensei nisso antes. Uma vez de interpotente, deixa eu ver, tem uma aqui, a pinça, ela é, eu aperto aqui,
É interpotente. Pronto, pinça. Perfeito. Nossa, que sorte. Exemplo, não pensei antes de gravar a aula. Que ele só fala da interfixa, né? Eu tô aproveitando e... Então, a pinça, você quer pegar uma coisa. Então, aqui onde você vai pegar vai ter a resistência. Então, aqui vai surgir a força resistente. Onde você vai pegar a pinça, né? Você aperta a pinça aqui no meio. Então, aqui vem... Vou colocar aqui em vermelho. A força potente. E ela dobra em torno desse ponto aqui. Então, aqui eu tenho o ponto fixo. Então, a pinça é um tipo de alavanca interpotente, porque a força potente é aplicada entre o ponto fixo, que é em torno de qual ela dobra, onde ela gira aqui, ó, que aqui fica fixo, e aqui a resistência, que é onde você vai pegar. Tá? E aí tem a interresistente. Interresistente? Interpotente? Interresistente? Será? Eu queria confirmar aqui, deixa eu ver se eu consigo confirmar. Espera um minutinho, só para não errar o nome aqui. E também escrever se de acordo com a nova. Não, falou que é com, não é com 2 R's, não. Tá. Tá. Beleza. É com hífen. Aqui tá com hífen. Então tá. Beleza. Então, desculpa aí. Interresistente. Aqui. Aqui. Que é o caso do, por exemplo, carrinho de obra. Aquele carrinho de obra, ó. Você tem aqui o carrinho. Tem uma rodinha aqui, não é assim? E aqui você tem o braço, você pega aqui. E aqui você põe o entulho, né? Carrinho de limpar entulho aqui. Aqui tem o entulho. Então, ele gira em torno desse ponto. Né? Quando você levanta, ele ergue, ele gira em torno de onde está a rodinha. Então, aqui é o ponto fixo. Aqui é onde você faz força. Então, aqui é onde você tem o ponto, a força potente. E aqui é a resistência. Está bem no meio. Ó. Aqui a resistência está no meio. E... Vou usar a letrinha normal, senão vai ficar muito ilegível. Resistente. Tá? Então, aqui a resistente está no meio, então ela é interresistente. Então, o nome da alavanca sempre é em homenagem à força das três que está no meio. Perfeito? Agora, o que você tinha que saber aqui do pescoço? Você podia imaginar... O que você vai fazer aqui? Deixa eu fazer aqui, ó. Então, você tem o pescoço, que é o pescoço, e a cabeça da pessoa. Ficou muito ruim. Nossa, tá. Você vê que eu sou um exímio artista, desenhista, né? Então, aqui tem a pessoa. Vou colocar um cabelo nela. Cabelo, pescoço. Então, vamos supor que você está querendo, para ficar mais fácil, erguer a cabeça. Você está erguendo a sua cabeça para baixo, você está erguendo a cabeça, fica mais fácil de ver. A musculatura, aqui é o ponto fixo. Tá? A musculatura que faz força para erguer está abaixo aqui. Ó. É difícil ver, né? Tinha que saber um pouco de biologia, eu acho, mas enfim. Aqui tem a musculatura que faz erguer. E a sua cabeça, o peso dela seria a força resistente. Então, eu teria aqui a força resistente, seria o peso da cabeça, está erguendo. O objeto estiver descendo, aí vai ter músculo segurando a descida para não ser brusca, músculo empurrando para frente, ficaria bem mais complicado de entender, tá? Então, aqui eu tenho a força resistente, seria o peso da sua cabeça, você está erguendo a cabeça, né? Então, aqui tem a conexão, gira em torno da base aqui da cabeça, conexão com o pescoço. E tem a musculatura do pescoço que está fazendo a cabeça erguer. Então, aqui é onde tem a força potente, que é a musculatura. E o ponto fixo fica aqui entre a força resistente e a força potente. Tá? Por isso, o pescoço se comporta como uma alavanca interfixa, tá? O erguer. Mas eu achei meio complicado de enxergar isso, assim.
Não era trivial, na minha opinião, não. Mas acho que na dúvida, a interfixa é a alavanca que a gente mais imagina, né, que o ponto está no meio, que é aquela da gangorra. A gente acaba colocando interfixa, mas é difícil ver que tinha que pensar em musculatura do pescoço, enfim. Então, tá certo, né? As alavancas são máquinas simples utilizadas há séculos pelo ser humano, verdade. No corpo humano temos vários tipos de alavancas, entre as quais uma que pode ser classificada como interfixa, que é a cabeça, quando se considera até alto de incliná-la para frente e para trás. A alavanca é, na verdade, toda a musculatura que vem do pescoço, mas tá bom. Correto. Tá bom? Não vou ficar achando pelo em ovo. E finalmente essa aqui. Essa aqui eu achei também, assim, meio punk até para saber nos conceitos. Vamos ver. Podemos classificar o equilíbrio de um corpo em 3 tipos: estável, instável ou indiferente. Outro assunto que não cai muito. Já caiu no Enem, eu acho. Essa de alavanca já caiu no Enem uma vez, indiferente talvez já tenha caído, mas é pouco comum. No desenho esquematizado a seguir, temos a representação de um cone apoiado em uma superfície horizontal. Então, não importa só o cone, não é só o cone que é importante. O fato de ele estar deitado sobre uma superfície horizontal vai ser importantíssimo para responder essa questão, por que pareça. Esse cone está em equilíbrio instável. Então, o que eu vou ter que explicar a vocês? Os 3 tipos de equilíbrio. Aqui acabou o espaço? Tá, então tá. Tipos de equilíbrio. Você não for ser puramente formal. Perdoem os puristas de conceito aí, tá? Equilíbrio estável. Que nem no par de tipo de alavanca, fica às vezes mais claro pelo exemplo. Estável. O equilíbrio estável, quando se aplica uma força, vou colocar aqui bem informal, não muito grande, vírgula, o corpo tende a voltar à posição original antes de aplicar a força. Exemplo clássico: João Bobo. Aquele boneco, não sei nem se é com hífen, enfim. Aquele boneco, você bate nele, ele desce e volta. Tá? Até um cone, né? Um cone de rua, se ele tivesse, não tivesse deitado, que nem na figura, mas tivesse em pé, ele seria um exemplo de equilíbrio estável. Porque um cone, se você tenta dar um empurrãozinho ali na frente, a tendência dele é voltar, porque ele é fino em cima e é grande embaixo. Para quê? Para que o centro de massa, né? Eu não vou escrever aqui a parte do centro de massa, vou só falar, qualquer coisa você anota, não vai ficar muito grande, não vai caber aqui. Normalmente, o equilíbrio estável, o centro de massa daquele corpo fica lá embaixo, perto do ponto de apoio. Pode ser em cima, normalmente é embaixo. Né? Perto do ponto de apoio, o centro de massa, a massa do corpo se concentra lá embaixo, que é o que o João Bobo faz. Se você pegar um João Bobo, ele tem uma coisa embaixo, normalmente um saco de areia, uma coisa bem embaixo lá dele, para deixar o centro de massa do sistema como um todo lá perto do chão. Então, você precisa de uma força muito grande para que ele desloque, tá? Porque você acaba empurrando a cabeça do João Bobo, que dá bem distante do centro de massa, e o centro de massa tende a restituir ele para a posição original. Então, normalmente, num equilíbrio estável, você tem um centro de massa perto do solo, né, perto do chão. Que é o que você faz em carro, né, automóvel, você quer dar mais equilíbrio para ele, você concentra a massa dele na parte de baixo do carro. Isso dá mais estabilidade, para que ele não capote fácil, né, precisa de uma força muito grande para ele virar. Se você concentra a massa do carro muito em cima, você colocar algo muito pesado em cima dele, é mais fácil ele capotar, tá? Porque você leva o centro de massa do sistema lá para longe do suporte. Tá? Mas vamos concentrar na parte do que é essa parte da força. Tende a voltar o equilíbrio estável, ele tende a voltar, que seria o caso de um cone se ele estivesse em pé, mas nesse aí está deitado no chão. O equilíbrio instável, quando se aplica uma força pequena, o corpo já perde o equilíbrio, o corpo sai, colocar sobre já, o corpo sai de sua posição e não tende a voltar à posição original.
Eu vejo muito ele dar exemplo de elefante se equilibrando num pedestal. Vou dar um exemplo aqui, ó, bola de basquete no dedo do jogador. Você sabe quando o jogador de basquete gira a bola e fica segurando aqui no dedo? Qualquer toquinho ali, né? A rotação acaba segurando um pouco ali, mas se você dar uma forcinha não muito grande, ela cai, não volta pro dedo da pessoa. Então, geralmente a base é muito pequena, né? O João Bolt tem uma base larga e o centro de massa lá embaixo. O equilíbrio instável, que nessa bola de basquete, ela tem a base bem pequena, né? E o centro de massa não está perto da base, ele está mais para o meio no caso da bola de basquete, ou mais para cima. Então, essa bola de basquete é um caso de equilíbrio instável, porque um pequeno toque tira do lugar e ela não volta. E aí, esse aqui que eu acho mais difícil de entender, indiferente. Às vezes não é, mais difícil de ver, às vezes. O tipo de equilíbrio indiferente, quando uma força... Opa. É difícil de explicar, eu acho. Quando se aplica uma força e o corpo sai de seu estado de equilíbrio, mas para praticamente assim que a força que provocou o desequilíbrio cessa. É melhor, por exemplo, caneta deitada sobre uma mesa. Você empurra a caneta, dá um empurrãozinho, ela sai daquela posição que ela estava parada, ela gira um pouco, mas assim, um pouquinho ela já para de novo. A bola de basquete no dedo, se você empurra e sai, ela vai quicando. Ela não tende, vai até cair. Tá? É um detalhe, né? Assim, é meio difícil, parece meio impreciso a diferença entre o indiferente e o instável. O instável tem uma base pequenininha, então ele está quase caindo, está ali quase caindo sempre. Né? Essa é a ideia. É o elefante se equilibrando, é a bola se equilibrando. Esse é o equilíbrio instável. O estável, ele parece se equilibrando, mas quando você empurra, ele volta. O instável, quando você empurra, tá lá e qualquer toquinho ele cai. Quando você fica, ai, tô caindo, alguém vai lá e dá um toquinho em você e você cai. O indiferente, você empurra, a pessoa sai, aquilo sai do lugar, mas para no próximo. Sai do lugar, para no próximo. Percebeu a diferença? Tá, agora depois que eu disse tudo, o que você acha que é o cone deitado sobre a mesa? Como ele está deitado assim, entre você empurrar, ele pode até se rolar um pouquinho mais, mas ele para. Você empurra mais um pouquinho, ele para. Se fosse um cone assim, ó, seria instável, porque qualquer toquinho ele cai. Se fosse um cone é engraçado, né? Se fosse um cone em pé, que nem cone de trânsito, é estável, porque você empurra, ele vai e volta. Difícil, você tem uma força maiorzinha para ele cair no chão deitado. Agora, ele deitado no chão, você empurra como se fosse uma caneta deitada. Então, esse equilíbrio aqui do cone deitado, ele é indiferente, porque está deitado. Tá? Então, não basta ser o objeto, tem que ver a posição que ele está para dizer que tipo de equilíbrio está, porque o cone podia estar em qualquer um dos três tipos de equilíbrio. Deitado assim, indiferente, não instável. Portanto, 16 não está correta. Eu fico com a soma 8, com 2, 10, 14, 15.